vai ter que desfazer, vai tirar ela da casa, enfim, vai ter que entrar numa ação, vai fazer ela ter que entrar com uma ação contra mim, enfim. Não, o legislador foi lá e protegeu os interesses do adquirente de boa fé, gente. Vale ressaltar. Então, se o adquirente ignorava a insolvência do alienante, nem tinha motivos para conhecer essa situação de insolvência, considera-se o bem transmitido, não se anula o negócio jurídico. Para que o negócio seja anulável, devem ser comprovados o elemento subjetivo e objetivo. Então, devemos comprovar a insolvência e a intenção de lesar o credor. E basta, gente, a ciência da insolvência pelo adquirente. Ele não precisa, assim, ter a intenção de... Deixa eu recapitular. O devedor tem que ter a intenção de prejudicar credores. Então, ele sabe que ele tem a dívida e, para não pagar, ele vai lá e vende a casa, por exemplo, o único imóvel que ele tinha. Não precisa que a pessoa que está comprando a casa saiba disso e faça entre um conluio com ele para prejudicar o credor. Não precisa isso, tá certo? Não precisa dessa intenção da pessoa que está comprando, do adquirente, de prejudicar os credores do devedor que está vendendo, tá certo? Basta a ciência da insolvência pelo adquirente. Então, se ele sabe que eu sou insolvente, que eu estou tentando dar o calote, entendeu? Que eu sou caloteira mesmo, que eu tenho 1 milhão de dívidas. E mesmo assim, ele compra essa casa, então, ele tem ciência da insolvência. E aí, já constitui o elemento subjetivo, tá bom? Além disso, a anulabilidade do negócio se caracteriza, seja o conhecimento da insolvência pelo adquirente for real ou for presumível, tá certo? Então, se ele realmente não conhecia, mas tinha razões para ele presumir que tinha essa situação de insolvência, então se caracteriza já a fraude contra credores, tá certo? E seria presumível, face à notoriedade ou à existência de motivos para esse conhecimento da insolvência, tá bom? A gente chega a uma situação um pouquinho mais complexa, que seria o pagamento antecipado de dívida. Gente, é porque a gente tem que entender assim, que a gente tem lá o patrimônio, certo? Então, se eu der mais garantias, se eu pagar antecipadamente um credor, eu diminuo meu patrimônio. Dá para entender esse raciocínio? Então, se, por exemplo, eu devo para a Clara e para Daniel, certo? No total, 1 milhão. Eu devo 500 mil para Daniel, 500 mil para a Clara. Se eu pagar 500 mil para Daniel antecipado e deixar para pagar a Clara só quando vencer a dívida, e quando estiver perto de vencer, aí eu me livro do restante do meu patrimônio para não ter que pagar ela. Isso daí não seria justo para a Clara, tá certo? E quando eu pago o Daniel, também meu patrimônio passa. Se eu tinha um patrimônio de 1 milhão, pago 500 mil para Daniel, meu patrimônio fica 500 mil. Fica menos. Então, tem uma garantia menor para a Clara, tá certo? Se a gente imaginar, por exemplo, que meu patrimônio era de 750 mil, por exemplo, e eu tenho uma dívida de 1 milhão, 500 mil para Daniel, 500 mil para Clara. Se eu pagar 500 mil para Daniel, não sobra patrimônio, não sobram bens suficientes para eu pagar a Clara, tá certo? Então, a garantia dela fica prejudicada, por eu ter feito esse pagamento antecipado para Daniel. Vale destacar, gente, que os credores, eles têm diferentes categorias, tá certo? Eles não são todos os credores, não são o mesmo, tá certo? Pode ser que exista credores privilegiados, que têm uma garantia diferenciada, uma garantia especial. Nesse caso, eles estão numa posição mais benéfica, com maiores garantias, isso tudo a depender do negócio que aconteceu, tá certo? Para eles serem credores. E por isso, caso esse credor privilegiado receba o pagamento antecipado, não causa prejuízo aos outros credores, que os outros credores não são privilegiados. E esse credor
já era privilegiado, então já tinha essa garantia maior. Então, para pagar ele antecipadamente, não prejudica os outros, que deixa eles na mesma situação. Porque eles já sabiam, já estava estabelecido que esse credor tinha esse privilégio. Mas o pagamento antecipado tem que ser no limite do valor da garantia, tá certo? Existem, por outro lado, credores quirografários, que são os credores comuns, que têm como única garantia o patrimônio geral dos devedores. Esses credores, eles devem ter a mesma oportunidade de receber créditos. Então, é nesse caso que se aplica a fraude contra credores por pagamento antecipado da dívida, que eu fiz com um exemplinho de Daniel e Clara. Então, se eu pagar antecipadamente uma dívida que não está vencida ainda para um credor quirografário e não pagar os outros, só pagar um, esse credor que recebeu, ele tem que repor o que ele recebeu em proveito do acervo sobre o qual se tem que efetuar o concurso de credores, tá certo? Então, se ele recebeu esse adiantamento, ele vai ter que repor para não prejudicar os demais credores. O objetivo da lei é colocar esses credores quirografários que têm o mesmo nível, assim, a mesma garantia, de colocar eles de volta em uma situação de igualdade. Eles devem ter a mesma oportunidade de receber os créditos, tá certo? Então, tem que ficar claro isso. Nem todos os credores vão estar na mesma situação. Uns têm mais garantias, outros têm menos. Tem, inclusive, credores não quirografários, que, salvo engano, não tem nem essa garantia. Ficou mais para baixo ainda no nível de garantia. Mas, quando a gente tem esses credores quirografários, eles têm que ter a mesma oportunidade de receber os créditos. Então, se eu pago antecipadamente um e não pago o outro, isso daí constitui fraude contra credores. Vale ressaltar que, nesse caso, se presume o intuito fraudulento, porque não é um comportamento normal de um devedor que já está insolvente ou fica na insolvência com o ato pagar dívidas não vencidas, certo? Se não chegou ao vencimento, não chegou ao momento de pagar a dívida, e eu já estou numa situação ruim, eu vou lá e antecipo o pagamento, não faz sentido, né? Então, já se presume o intuito fraudulento nesse caso. Oi, Daniel. Cássia, como é o nome daquela ação que vários credores se juntam para que o devedor pague a sua dívida, só que aí o judiciário, exemplo, de uma empresa, paga primeiro os trabalhadores, eu esqueci o nome. Não, na ação de execução, não? Isso. Que aí, na ação de execução... por exemplo, quando é um caso de empresa, vocês vão ver isso em empresarial, aí fica bem claro isso. Que é, por exemplo, numa empresa, a empresa está em falência. Aí, na falência, vai ter a liquidação de todos os bens da empresa, tá certo? Para poder pagar os credores da empresa. E aí, vai ter uma ordem de prioridades. Essa situação vai ser um concurso de credores. Então, esses credores vão concorrer para o recebimento do bem. E esse concurso de credores segue justamente uma ordem, tá certo? Mas fica bem claro isso em direito empresarial. Fica um pouco mais claro assim, sabe? Mas justamente, eu acho que seria uma ação de execução. Isso aí eu acabei de pescar, eu tentei olhar aqui, mas eu não achei na anotação. Obrigado. Mas isso também eu acho que a gente vai ver bem direitinho, isso a partir do P6, que começa com um processo civil, porque isso é tema de processo civil, essas coisas de ação e tal. O principal é vocês realmente entenderem o conteúdo, assim, sabe? Essas questões processuais, vocês não fiquem preocupados se vocês não entenderem tão bem, tá bom? Nem eu entendo tão bem assim. Ô, Cássia, essa aula vai ficar gravada, vai, minha filha? Vai sim, Jadande. Como eu disse, eu vou disponibilizar o material, que esse material está muito bom, está bem detalhado, está bem explicadinho. Sabe por quê? Porque, a verdade, eu não assisti essa aula direita, não, que é um problema aqui. Certo. Não, sem problema. Chamando, pegou o Covid, vem, vai. Eu não assisti essa aula direita, eu queria assistir de novo. Certo. O nosso Daniel sempre grava. Aí é uma potência. Olha, cuidado que ele quer tomar seu lugar.
Aí Eu vou ficar de olho. Mas, gente, se quiserem roubar a vaga, roubem a de Luiz Arthur, tá certo? Que aí vocês ganham bolsa. Obrigado, eu vou assistir a aula depois. Eu não assisti direito a aula hoje. Enfim, gente, vamos para o quarto e último caso, última hipótese de fraude contra credores. E a gente está assim, no finalzinho, gente. Está longa essa aula, mas vamos lá. Está quase lá. A última hipótese de fraude contra credores acontece com a concessão fraudulenta de garantias. Então, a garantia dada a credores sai parcialmente do patrimônio do devedor. Então, por exemplo, se o devedor garante uma obrigação por meio de hipoteca, penhor, anticrédito, isso aí vocês vão ver melhor mais para frente. Mas isso sai parcialmente do patrimônio dele, tá certo? E com isso, concedendo essa garantia a credores, quando ele já está numa situação de insolvência ou é reduzida a insolvência por esse ato, acaba que os demais credores receberão menos, vão ter menos garantia. Isso prejudica a garantia dos outros credores. E essa desigualdade é o que a lei busca evitar. Então, presume fraudulento esse procedimento por parte do devedor. Então, essa concessão de garantias, quando o devedor está insolvente ou é reduzido à insolvência, presume-se fraudulento, tá certo? Não precisa comprovar a intenção de fraude. É uma presunção, parte-se dessa presunção. O que se anula, gente, é a garantia dada, tá certo? Essa preferência concedida a um dos credores. O credor que foi beneficiado pela concessão fraudulenta dessa garantia continua como credor, tá certo? Ele é credor, mas ele não tem mais essa garantia que foi concedida de forma fraudulenta, tá certo? Ele é credor, mas ele não tem mais essa garantia. Ok, gente. E o que é importante fixar também... Pode falar, Rebeca. Cássia, tu pode repetir, por favor, essa concessão fraudulenta de garantia? Eu não entendi. Porque, assim, quando a gente... Por exemplo, eu tenho essa casa e eu estou precisando de dinheiro, aí eu vou no banco e faço uma hipoteca dessa casa, sendo que eu tenho a dívida de R$1 milhão com Clara. E eu coloco essa casa para hipoteca no banco, certo? Essa garantia vai diminuir a garantia que Clara tinha, porque ela tinha a garantia de que eu tinha a mansão no valor de R$1 milhão, sendo que aí eu vou lá e hipoteco essa mansão. Isso daí reduz a garantia de Clara, e aí prejudica ela, tá certo? E isso se eu já estou insolvente ou se eu sou reduzida à insolvência por causa desse ato, entendeu? No caso, por exemplo, eu só tinha a casa, eu vou lá e hipoteco a casa, aí eu já fico insolvente, tá entendendo? E aí acaba que eu acabo eliminando as garantias que Clara tinha para o cumprimento da obrigação. Deu para entender mais ou menos essa primeira parte? Entendi. Entendeu? Então, com isso, eu prejudico Clara, certo? Porque eu diminuo a garantia que ela tinha. E é justamente essa desigualdade que a lei busca evitar. Então, ela presume fraudulenta essa prática pelo devedor. Então, não precisa comprovar a intenção dele de fraudar. Já se presume que a intenção dele é fraudar, tá bom? Deu para entender um pouquinho melhor? Rebeca? Oi, você ouviu, não? Não, é porque estava fechado, eu acho, seu microfone. Desculpa, eu entendi, obrigada. Agora entendi. E aí também, Rebeca, nesse caso, não se anula, por exemplo, o banco deixa de ser credor. Não é isso. O banco ainda vai ser o credor, só tira essa garantia, como se fosse, entendeu? O que anula é a garantia, não é a obrigação. O fato de ter um outro credor, né? No caso, só anula a garantia do primeiro. Entendi. Esse outro credor, por exemplo, esse outro credor recebeu uma garantia de forma fraudulenta. Então, a gente tira a garantia que ele recebeu de forma fraudulenta e mantém a obrigação que eu tinha com esse credor, tá certo? É isso.
Bom, gente, a última coisa que a gente precisa fixar sobre fraude contra credores é que o negócio jurídico celebrado em fraude contra credores é anulável, assim como os outros efeitos, mas para pleitear a sua anulação, os credores devem ajuizar uma ação específica, não é qualquer ação. Vai ser uma ação específica, tá bom? Que é a ação pauliana ou revocatória, que é uma ação anulatória do negócio jurídico celebrado em fraude contra credores, tá certo? Então, quando houver fraude contra credores, para anular o negócio jurídico em que tem essa fraude, os credores precisam ajuizar uma ação pauliana, tá certo? Não é qualquer ação, é essa ação. A ação pauliana visa prevenir que o credor seja prejudicado por atos negociais fraudatórios praticados por seu credor, por seu devedor, desculpe, que diminuam ou onerem o seu patrimônio, reduzindo ou eliminando a garantia que esse patrimônio representa para o pagamento das suas dívidas. O objetivo é restaurar o estado anterior, recompondo o patrimônio do devedor, que constitui a garantia do credor, e que é essa garantia do credor que é ameaçada pelo ato fraudulento, tá certo? Então, o objetivo é restaurar o estado anterior. Com isso, gente, a gente conclui o estudo dos defeitos do negócio jurídico. Vimos os vícios do consentimento, que são erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, e também os vícios sociais, a fraude de credores. Esses defeitos são imperfeições que podem surgir no negócio jurídico decorrente de anomalias na formação da vontade ou na sua declaração. E por isso, tornam o negócio jurídico anulável, gente, não nulo, anulável, tá certo? Como eu disse, e eu falei com vocês, né, e vocês disseram que ia ajudar, vou fazer essa lista de questões e disponibilizar com vocês, já com o gabarito e o comentário, para vocês fazerem essa autoavaliação, verem se vocês entenderam, se não entenderam. Eu fico à disposição de vocês. Eu e Arthur, a gente fica à disposição de vocês. Qualquer dúvida, tá certo? E é isso, gente. E assim, eu acho que esse assunto cai sim em prova, então é bom estudar, tá certo? Porque acabou que a aula de direito ao esquecimento ficou depois da prova, né, na última vez. Mas eu acho que é bom revisar bem esse assunto, tá bom? E eu vou enviar também para vocês o resumo de 20 páginas para vocês se divertirem lendo, tá bom? Bom, é isso. Tem alguma dúvida? Além da de Daniel, né, que eu vou ver aquela questão da teoria como é que era mesmo? Era despersonalizar... Não, desconsideração da personalidade. Porque tem a despersonalização, que é quando acaba a pessoa jurídica. Eu sempre me confundo. Mas, enfim, desconsideração da pessoa jurídica. Pronto. Então, vou trazer essa resposta também, tá bom? Então, não tem mais nenhuma dúvida, né, gente? Desculpa por me estender. Daniel está com a mão levantada. Eu acho que eu não vou fazer a chamada, não, gente, porque já está aqui no finalzinho da aula e eu também não lembro onde eu coloquei. Todo mundo. A frequência aqui está boa demais. 37. Eu vou dizer para o professor que está todo mundo aqui. Tá certo? Oi, Daniel. Certo. Não, acho eu acho que é só uma. Deixa eu checar aqui, Daniel. Eu acho que eu dividi em dois meu material, mas foi porque... É porque, assim, tem a aula e tem um artigo, tá certo? Aí é bom ler o artigo também. Vai ser de Agnello Amorim, eu acho. O artigo. Deixa eu só checar aqui, rapidinho. Unidade 2. A Cássia também tem uma... Pronto, é isso mesmo. É só uma aula e tem um apêndice, que é justamente o artigo do... Um artigo assim, que tem. Eu acho que sim, mas o assunto é muito grande. Então, eu acho que talvez tenha que dividir em dois.
mas eu não lembro. Mas eu acho que em uma ou duas aulas já acaba o conteúdo e aí seria a prova, né? Eu acho que é para calcular mais ou menos quando seria a prova, né, Daniel? Eu começaria a estudar para não ter problema, mas eu acho que vai dividir em dois, porque é bem longo, assim, prescrição e decadência, tá bom? A Cássia, vai cair direito ao esquecimento nessa prova? Porque vocês deram antes, depois, não foi? Assim, eu acredito que não, porque direito ao esquecimento vai com direitos da personalidade, sabe? Então, eu acredito que não. Fora que é bastante conteúdo, né? Já tinha dito que não, pronto, perfeito. Então, tá confirmado, então, que direito ao esquecimento não cai nessa segunda avaliação. Mas eu revisaria bem esses defeitos do negócio jurídico, certo, pessoal? Porque é importante também para vocês, assim, mesmo se não cair na prova, é muito pertinente, tá certo? Para justamente saber quando o negócio jurídico é anulável ou não. Daniel, pode falar. Cássia, só uma dúvida que me apareceu aqui. A gente sabe que o bem de família, ele tem ele pode ser vendido relativamente. Aí, exemplo, se alguém humilde tem o seu imóvel e ele coloca como crédito a sua casa, e o credor, e ele não paga, mas o credor ele quer que seja executada a dívida. Aí o que acontece? Porque quando o credor sabe que alguém humilde está colocando na casa dele, sabe que é um bem de família, então não seria uma fraude contra credor, né? Porque ele tem um conhecimento, basicamente, que aquilo não é um crédito. Seria essa afirmação correta? Não, calma. Ele faz um negócio jurídico em que ele, tipo, vamos dizer, ele empresta dinheiro e dá como garantia a casa dele, certo? Isso, que é um bem isso. De família, é isso? Isso. Eu acho que teria que ver que talvez tenha alguma outra razão pela qual esse negócio não seria possível, né? Justamente por ser um bem de família. Uhum. Eu acho que não constitui fraude contra credores, não. Porque, tipo, ele não está diminuindo ou onerando o patrimônio dele para não pagar esse credor, né? Eu acho que seria por outro motivo, assim, que não seria válido, tá certo? Mas eu posso pesquisar isso daí também. E retornar para você com fundamento, com base. Porque aqui é voz da minha cabeça dizendo. Mas eu volto para vocês com a resposta disso, tá certo? Mais alguma pergunta, gente? Acho que não, né? Então, pronto, gente, é isso. Eu libero vocês com tempo nenhum para vocês respirarem. Rapaz. Parabéns, Cássia. Foi boa. Obrigada, Jadelande. Marco, eu vou ver se eu consigo ver isso no Siga A, tá bom? Na verdade, eu vou perguntar para o pessoal da minha sala para ver se eles sabem. Porque a minha nota ficou a mesma, tipo, da primeira e da segunda. Aí ele só repetiu, assim, a mesma nota. Então, eu não sei qual mas eu acho que deve repetir a maior das notas, eu acho. Mas eu posso perguntar para ele. Pronto, eu pergunto para ele, tá certo? Então, eu pergunto para ele. Eu vou perguntar para ele se ele vai fazer a média das duas provas ou se vai repetir a maior nota. E se ele pretende, tipo, mais ou menos, se ele acha que vai dar em uma aula ou em duas aulas o ponto 17, tá certo? Fica essas duas perguntas para eu fazer para o professor, tá certo? Pronto. Então, obrigada, gente. Qualquer coisa, podem falar no WhatsApp, tá bom? Eu fico à disposição de vocês. Podem perturbar o Luiz também, que ele é ótimo. Mas, enfim, obrigada pela atenção, pela participação. Até uma próxima, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.